E aí, pessoal? Quando a gente pensa em dinossauros, logo vem à cabeça aqueles monstros gigantescos e cheios de escamas, tipo o Tiranossauro Rex e o Brachiosauro, né? Eles dominam a nossa imaginação. Mas e se eu te contar que os dinossauros não foram totalmente extintos? É isso mesmo! E se eu disser que eles vivem entre nós hoje, só que de um jeito diferente? Parece coisa de filme, mas a ciência mostra que as aves são descendentes diretas dos dinossauros. Elas não são só parentes distantes, não. Elas são dinossauros de verdade. Carregam a herança genética dos seus ancestrais. É uma história evolutiva incrível que está escrita nos ossos, nas penas e até no comportamento delas. Que tal embarcar comigo numa viagem para explorar as evidências e descobrir como esses bichos incríveis evoluíram de gigantes pré-históricos para os pássaros coloridos e vibrantes que a gente vê por aí? Para entender a conexão entre dinossauros e aves, precisamos dar uma olhada nos esqueletos. Os paleontólogos encontraram um monte de fósseis de dinossauros com características muito parecidas com as das aves modernas. Uma das descobertas mais importantes é o Archaeopteryx, um fóssil que é tipo um elo perdido, sabe? Ele mostra uma mistura de características de dinossauros e aves. Tinha dentes afiados, garras e uma cauda longa e óssea como um dinossauro. Mas também tinha asas com penas e conseguia voar. Incrível, né? Além disso, os ossos ocos, o pescoço longo e flexível em forma de S e a estrutura do quadril também são semelhanças importantes. Essas características compartilhadas são a prova de que aves e dinossauros têm um ancestral em comum. As penas são a marca registrada das aves, certo? Mas você sabia que os dinossauros também tinham penas? Pois é. Os fósseis de vários dinossauros, principalmente os terópodes, a turma do T-Rex e do Velociraptor, mostram que eles tinham penas sim, mas essas penas não eram para voar, pelo menos não no começo. Elas serviam para outras coisas, como isolamento térmico, para parecerem mais atraentes para as fêmeas ou até para regular a temperatura do corpo. A evolução das penas é um exemplo perfeito de como uma coisa pode evoluir para uma função e acabar sendo usada para outra completamente diferente. A descoberta de dinossauros com penas mudou tudo o que a gente sabia sobre a evolução das aves. Ficou claro que as penas não surgiram com as aves, mas que já estavam presentes nos seus ancestrais dinossauros. Quem não ama o canto dos pássaros? A natureza nos presenteou com essa sinfonia. Dos trinados mais doces aos chamados mais complexos, as aves usam suas vozes para tudo. Para se comunicar, atrair um par e até para defender seu território. Mas como esses sons todos apareceram? Acredita-se que o canto dos pássaros tenha vindo de modificações nos sons que os dinossauros faziam para se comunicar. É claro que a gente não tem nenhum registro fóssil desses sons, mas dá para ter uma ideia analisando a anatomia. As aves têm um órgão vocal especial, chamado siringe, que fica na traqueia. É a siringe que permite que elas emitam essa variedade enorme de sons. E os estudos mostram que a siringe evoluiu de estruturas parecidas que existiam nos dinossauros. Ou seja, a vocalização simples foi evoluindo, até chegar no canto complexo que a gente conhece hoje. Voar é uma das coisas mais incríveis do reino animal, e ninguém domina os ares como as aves. Mas como foi que os dinossauros, que viviam no chão, conseguiram alçar voo? A evolução do voo nas aves foi um processo cheio de etapas. Dinossauros emplumados, como o Microraptor, tinham 4 asas e conseguiam planar entre as árvores. As penas ajudavam a controlar a descida. Com o tempo, esses planadores foram ficando mais fortes, as asas foram ficando melhores e o cérebro maior. Tudo isso permitiu um controle muito maior durante o voo. E essa conquista abriu um leque de possibilidades para as aves, que puderam se espalhar por novos ambientes e se diversificar em um montão de espécies.
Pode parecer difícil de acreditar, mas a galinha, essa figura comum que a gente vê nos quintais, é descendente direta do poderoso Tiranossauro Rex. É isso mesmo. Separados por milhões de anos de evolução, eles têm um ancestral em comum e carregam traços dessa herança genética. Ao estudar o DNA das galinhas, os cientistas descobriram genes que estavam presentes nos seus ancestrais dinossauros, genes responsáveis pelos dentes, pela cauda e até pelas escamas. E tem mais. Ao manipular esses genes, os cientistas conseguiram reverter a evolução e fazer com que embriões de galinha desenvolvessem características de dinossauros. É claro que esses experimentos geram muita discussão, mas eles nos ajudam a entender melhor os processos genéticos da evolução e a relação próxima entre dinossauros e aves. A evolução reversa é uma área da ciência relativamente nova que busca entender como os organismos evoluíram, só que fazendo o caminho inverso, lá no laboratório. Ao mexer nos genes e no desenvolvimento, os cientistas conseguem voltar no tempo e observar como certas características apareceram. No caso da evolução das aves, a evolução reversa tem sido usada para estudar os genes por trás do desenvolvimento das penas, do bico e de outras características. Ao estudar como essas características se desenvolvem nos embriões, os cientistas esperam entender melhor os processos evolutivos que levaram ao surgimento das aves. A evolução reversa é uma ferramenta e tanto para desvendar os mistérios da evolução. Ao estudar como os organismos evoluíram, podemos entender melhor a história da vida na Terra e o nosso lugar nela. Um dos experimentos mais interessantes da evolução reversa envolve a manipulação de genes em embriões de galinha para que eles voltem a ter características dos seus ancestrais dinossauros. Esses experimentos, que a galera chama de experimentos dino-galinha, causaram um rebuliço enorme. Em um deles, os cientistas conseguiram fazer com que embriões de galinha desenvolvessem um focinho parecido com o dos seus ancestrais dinossauros, em vez de bico. Em outro, conseguiram induzir o crescimento de dentes, uma característica que as aves perderam há milhões de anos. Mas calma lá, o objetivo desses experimentos não é criar dinossauros de verdade. A ideia é usá-los como ferramentas para estudar os processos genéticos e de desenvolvimento da evolução. As aves são um dos grupos de animais mais bem-sucedidos da Terra, com mais de 10.000 espécies espalhadas por todos os cantos do planeta. Elas vivem em todo tipo de ambiente, dos mais quentes aos mais frios. Essa história de sucesso se deve à incrível capacidade de adaptação e evolução. Depois da extinção em massa que acabou com os dinossauros, as aves não só sobreviveram como prosperaram, ocupando os mais diversos nichos ecológicos. As adaptações únicas, como o voo, as penas e o metabolismo de sangue quente, permitiram que elas conquistassem novos ambientes e superassem seus competidores. E a aventura continua. As aves seguem evoluindo e se adaptando às mudanças climáticas, mostrando toda a sua resiliência e sucesso evolutivo. Na próxima vez que você vir um passarinho voando no céu ou cantando em uma árvore, pare um minutinho para pensar na incrível jornada evolutiva que ele representa. Essas criaturas maravilhosas não são apenas companhia. Elas são um elo vivo com o passado, carregando a herança dos dinossauros há milhões de anos. Cada pena, cada canto, cada batida de asa conta uma história de adaptação, sobrevivência e triunfo evolutivo. Ao estudar as aves, a gente entende melhor a história da vida na Terra e os processos que moldaram o mundo natural. As aves são a prova de que a evolução nunca para, moldando a vida ao nosso redor de maneiras incríveis e inesperadas. Agora que a gente conhece a história evolutiva fascinante das aves, é hora de falar da nossa responsabilidade em protegê-las. Muitas espécies de aves estão ameaçadas pela destruição do habitat.
pelas mudanças climáticas e por outras atividades humanas. Ao entender a conexão entre dinossauros e aves, podemos inspirar as futuras gerações de cientistas e defensores da natureza a proteger essas criaturas incríveis. Proteger as aves não é só proteger a biodiversidade, é preservar um elo vivo com o nosso passado. O legado dos dinossauros vive nas aves que colorem os nossos céus. É nosso dever garantir que essa história continue viva para as próximas gerações.